Para nós é com muita alegria, é honra para nós, né, irmãos? Amém? Vamos receber o pastor Naor Pedrosa, pastor dos Radicais Livre Brasil, amém? Pastor de Goiânia, amém? Grande amigo. Muita alegria, muita honra, pastor, recebê-lo, amém? Vamos orar aqui, irmãos? Pai, nós te damos graças, Senhor, Deus, por este tempo, Senhor, tão precioso para nós, onde nós queremos receber a Tua palavra, queremos receber o Teu Espírito, queremos receber, Senhor Deus, revelação, Senhor Deus, como alimento espiritual, Senhor Deus, para nos transformar, Senhor Deus, para gerar em nós propósito e paixão, como nós temos falado aqui, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que a Tua graça seja, Senhor, abundante na vida do pastor Naor, ó Deus, isso transborde e seja derramada, Senhor Deus, sobre os nossos corações. Abençoamos a sua casa, seu ministério, Senhor Deus, e também a igreja em Goiânia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui na República de Curitiba, cidade importantíssima do nosso país. Estamos orando para construir mais cadeia aqui, que está lotado, né? Glória a Deus pelos meninos de Curitiba, né? Quantos ouviram essa gravação? Conversa do Lula com o prefeito do Rio de Janeiro, falando dos irmãos aqui de Curitiba, né? Falando que é um absurdo esses crentes que eles estão fazendo. Se sentem enviados de Deus. E é isso que são mesmo, amém? Quantos aqui são enviados de Deus? Aleluia. Isso é poderoso, o que Deus está fazendo no nosso país, está fazendo através de irmãos, de fato, que são enviados de Deus, né? Nós tivemos com o irmão Deltan, que é um dos promotores, né, daqui de Curitiba, da Lava Jato. Ele esteve ministrando lá em Goiânia para os pastores, ele que é líder de célula de uma igreja aqui de Curitiba. E eu fico feliz de ver Deus levantar uma geração, pessoas que têm temor de Deus e que estão fazendo diferença no nosso país. E eu tenho certeza que está acontecendo no nosso país uma mudança de época. Não é normal o que nós estamos vivendo no nosso país. Você precisa perceber o tempo, né? A Bíblia fala que Jesus, falando com os fariseus, eles podiam olhar para o céu, ver que estava as nuvens rosadas, sabia que ia chover, mas eram cegos, não podiam perceber os tempos espirituais. Nós precisamos ter a sensibilidade para perceber os tempos espirituais. Está acontecendo algo no mundo espiritual do nosso país. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é juízo de Deus, não. Isso é obra do diabo, mas Deus está agindo no meio disso. Sempre que Deus vai trazer vida, primeiro Ele traz luz. A luz sempre antecede a vida. Com base no que eu digo isso? Em Gênesis, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. Mas a Bíblia diz que Deus não criou a terra para ser um caos, mas havia caos. Havia caos porque Satanás tinha caído para a terra. E havia trevas, e havia caos. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Deus não criou nada. A primeira coisa que Ele falou foi: haja luz. Porque a primeira coisa que é necessário é luz. É na tua luz que vemos a luz, diz a palavra de Deus. É quando nós somos iluminados pelo Espírito, é que nós nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores e entregamos a nossa vida para o Senhor. Amém, irmãos? E o que está acontecendo no nosso país é luz de Deus. Deus está trazendo luz nas trevas. Deus está expondo a vergonha, as entranhas do país, em todas as instâncias. E isso é poderoso, porque depois que Deus disse haja luz, Ele organizou.
as águas de baixo, águas de cima, e só depois ele criou. Depois ele começa a criar. Para que haja vida, a luz e a ordem tem que ser estabelecida. E eu percebo claramente Deus fazendo isso, trazendo luz, e com certeza isso vai produzir ordem e a vida vai voltar a fluir no nosso país. Eu tenho falado já há alguns anos isso. Se as pessoas pegarem as palavras que a gente tem ministrado, a gente percebe claramente, o Senhor tem nos mostrado que o nosso país está dentro de um tempo de oportunidade, uma janela de oportunidade. A Bíblia fala que nos últimos dias, os homens não vão querer ouvir o Evangelho, vão sentir coceira nos ouvidos, vão ser levados por fábulas, mas ainda é tempo de pregar o Evangelho. E toda a circunstância, a situação que o nosso país está envolvido num caos político, num caos moral, num caos institucional, numa crise financeira, num ataque de peste, de doença, de zika, vírus. Todas estas coisas que estão acontecendo simultaneamente, por isso você não pode ser natural e achar que isso é normal, com certeza vai também fazer com que as pessoas se voltem para Deus. E aí é uma oportunidade que nós temos como igreja, de participar, quem sabe, da última e maior colheita de todos os tempos, que nós já vimos no nosso país. No ano passado, no final do ano passado, eu estava ministrando uma conferência dos Radicais Livres, e Deus nos deu uma palavra que nos próximos 7 anos dos Radicais Livres, nós iríamos alcançar 500 mil de jovens no nosso país. Hoje nós devemos ser aproximadamente 120 mil, todas as videiras e vinhas espalhadas no nosso país, a qual vocês fazem parte, amém? Importante você saber que você faz parte de algo que está acontecendo no nosso país, né? O pastor Azemar está aqui, o pastor Hermes, eles se lembram do início, né? O próprio pastor Azemar participou lá em Goiânia com a gente, quando nós reunimos 350 jovens numa chácara, era tudo que tinha, né? O pastor Eric, era tudo que tinha de jovens no Brasil. A gente não imaginava que 14 anos depois, centenas de milhares estariam sendo reunidos. E agora, nós sentimos isso muito fortemente, e então começamos a orar para saber de Deus a respeito disso. Você sabe, 500 mil de jovens é vida. São pessoas nascendo de novo. Essa é a palavra de Deus. Percebe como é incrível isso? Está dando um pouquinho de microfonia o som aqui, irmão? Está dando microfonia. E aí nós começamos, eu não tinha parado para pensar em nada. Segundo momento, conversando com o pastor Aloysio, os pastores, supervisores, a gente percebeu que precisávamos dar uma parada e fazer uma santa convocação aos Radicais Livres. E é por isso que nós marcamos uma convenção, e não mais uma conferência esse ano. Uma convenção da liderança específica de jovens de todo o Brasil. Porque Deus nos guiou a isso. Deus falou, vai começar um tempo novo nos Radicais Livres. Isso foi o ano passado. E eu quero que vocês parem para reorganizar. Porque, e aí quando eu olhei nas datas, incrível como tinham se passado 2 ciclos de 7 anos. Na Bíblia, 7 anos é um ciclo completo de uma ação de Deus na terra. E Deus começou a me mostrar de uma maneira muito clara, porque primeiro Deus me falou o que Ele queria fazer, depois é que Ele me mostrou o que estava acontecendo dentro do tempo. Porque foi impressionante, porque em 1991 nós começamos os Radicais Livres, e por 7 anos o trabalho se desenvolveu em Goiânia, na localidade. Ali nós levantamos os primeiros pastores, e todas as conferências foram feitas dentro do prédio. Eu não tinha percebido isso ainda. Quando foi em 2009 foi o 8º ano, foi a primeira vez que nós decidimos sair do prédio e fazer uma conferência lá no Goiânia Arena,
para 15 mil jovens. Foi um milagre. Nós só saímos de 5 mil para 15 mil pessoas quase no ginásio, no ano seguinte. E a partir daquele ano, do 2009, que nós saímos do prédio local, os próximos 7 anos a obra ganhou uma proporção nacional. Os Radicais Livres explodiram no Brasil inteiro. Pastores foram enviados, jovens foram enviados. E Deus começou a me mostrar isso. Incrível como exatamente no início do segundo ciclo nós saímos de dentro do prédio da igreja local. E como que um ato profético nós fomos para o ginásio. E justamente nesse período a obra floresceu nacionalmente e ganhou a proporção que ganhou. Agora, uma liderança nacional está se formando, né, em todo o nosso país. Nós já estamos reunindo pastores de jovens que, indicados pelos supervisores, estão se reunindo comigo com uma certa periodicidade em Goiânia. Estamos planejando alvos nacionais. E Deus, então, nos fala desse período. E quando eu vou olhar esse período que nós decidimos parar e fazer uma convenção, eu percebo que é o 15º ano, ou seja, o início de um terceiro ciclo de 7 anos. Veja, os primeiros 7 anos foram locais, foi para estabelecer uma referência. O segundo bloco de 7 anos, a obra tomou uma proporção nacional, e agora nós estamos começando o terceiro ciclo. Terceiro ciclo, e Deus está nos prometendo uma explosão no nosso país. E isso justamente nesse momento que o nosso país está vivendo. Não é impressionante? Para mim, nada disso é coincidência. E sem conversar nada disso, o pastor Reinhard me liga. Mandou uma mensagem para mim, antes, talvez um mês e pouco atrás, dizendo que estava clamando a Deus pelo Brasil, Hermes, chorando, pedindo a Deus. Quantos conhecem o pastor Reinhard, profeta? Que ele é profeta mesmo. E ele chorando e clamando pelo Brasil, para Deus mandar uma resposta. E ele me manda uma mensagem dizendo: Deus falou comigo, isso chorando, que a resposta que ele vai dar serão os Radicais Livres. Foi ele que disse. Impressionante. E eu começo a costurar todas essas coisas, começo a costurar tudo isso, né? Sem que a gente percebesse, nós fomos caminhando, marcamos a convenção, paramos o estádio e estamos convocando agora para o mês de abril e maio, toda a liderança. Essa convenção é exclusiva para os jovens Radicais Livres. O mínimo que você tem que ser é estar envolvido como um líder em treinamento ou um anfitrião, para poder participar, né, os líderes, discipuladores também, porque não é uma conferência, ela difere, porque ela é uma convocação para chamar os líderes dos Radicais Livres, para preparar para esse próximo bloco de 7 anos, onde eu creio sim que nós seremos 500 mil de jovens. E o ano que vem se completa 500 anos da reforma protestante de Martim Lutero na Alemanha. E nós vamos fazer, já está marcado na Alemanha, o ano que vem, a primeira conferência dos Radicais Livres internacional. Lá na Alemanha, no ano da reforma. Eu já marquei com o pastor Wilson. Porque uma coisa que eu comecei a sentir no meu coração é que esse terceiro ciclo não será apenas um ciclo de explosão, mas também é a porta internacional agora. Eu estou com o encargo de ir pregar na conferência dos Radicais Livres na África em outubro. Quem quiser ir comigo está convidado. Vou estar em Cusco, no Peru, também na nossa conferência agora em maio, dia 20 de maio, também está convidado. E eu percebo que Deus está abrindo essas portas e nós estamos trabalhando nesse caminho,
Porque o nosso país é um país de jovens, e são jovens que estão sendo levantados para essa imediata liderança, que a nação clama por uma nova liderança, que tem no seu bojo esse caráter, esses valores, essa seriedade, essa integridade, que falta às nossas instituições hoje. Você não percebe que sempre existe um mover de Deus paralelo com o mover do diabo? Desde o princípio. Abraão morava em tendas, porque ele não era pobre, ele não era sem teto. Ele não era do MST. A Bíblia fala que ele era rico. Ele morava em tendas porque ele tinha um habitar profético. Hebreus fala disso, porque ele diz que ele morava lá, porque ele aguardava a cidade santa. Para dizer que ele era de outro lugar, que ele não tinha raiz aqui na terra. Mas paralelamente o diabo construía Babel. E você vai perceber durante toda a história da Bíblia, o diabo trabalhando de um lado e o rio de Deus correndo do outro, até no final, onde vai haver a Babilônia e a Nova Jerusalém. É impressionante, você não percebe que o mover das trevas hoje no mundo acontece pelos jovens? Qual é o maior mover das trevas no mundo hoje? Quem sabe? O Islã. Os jovens que se explodem com bombas no corpo. Não tem velho lá. No El, não tem velho lá. Na Al-Qaeda, é só jovem. São jovens que estão morrendo por uma causa que eles acreditam, a jihad, debaixo de um espírito de engano, de violência, de morte, que estão aterrorizando o mundo. Jovens, porque eu não tenho dúvida que Deus vai levantar jovens. As nossas igrejas na Europa, a maioria esmagadora, pastor Hermes, são de jovens. E são esses jovens que vão assumir esse mover de Deus. É você. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou te posicionando dentro de um mover profético. Eu acredito que Jesus de fato está às portas. As profecias são incríveis. Incríveis. Como que pode uma nação deixar de existir por 2000 anos e voltar a existir agora, a nação de Israel, em 1948, dentro da nossa geração? Jerusalém ser tomada de volta em 67. A profecia, a última profecia das 70 semanas de Daniel, que é a metade da grande tribulação, e é depois a grande tribulação propriamente dita. O cenário está montado, falta apenas reconstruir o templo, para que todo o pano de fundo da profecia seja capaz de acontecer. A pressão mundial que o terror está fazendo através desses terroristas é uma coisa tão incrível, que a maneira de se viver no mundo está mudando, porque as fronteiras, a unificação da segurança no mundo, essa pressão maligna está produzindo um terror tão grande, e que as nações estão sendo empurradas para lutar em bloco contra isso, todas elas. Isso vai forçar um governo mundial. É tudo do mesmo lado. Ele promove o caos para que o anticristo possa ser o grande governante que vai resolver o problema fazendo um tratado de paz com Israel, que é o principal inimigo dos árabes, que são da onde está dentro os terroristas. É incrível. Está costurando, está sendo costurado algo, você precisa perceber isso. Se você não percebe os tempos, você é levado na correnteza, a sua vida vai de qualquer maneira.
Ninguém que vê a guerra iminente vive de qualquer maneira. Quem está vendo a guerra ali na frente, ele está se preparando. Ele está criando condições para proteger sua família, estocando comida, se organizando, se armando, porque ele está vendo. É por isso que nós temos que ter um olhar profético, porque tudo indica, e eu falo isso para você não com sensacionalismo, estou te mostrando isso, tem 21 dias que nós estamos estudando isso em Goiânia. É muito provável que a nossa geração seja a última. É muito provável que o arrebatamento esteja às portas da igreja vencedora. Não tarda, porque de uma maneira muito rápida, e eu nem vou falar das ideologias malignas. Quando nós olhamos para 15 anos, não precisa ser muito não, atrás, o que aconteceu em relação à homossexualidade no mundo, no Brasil, nos últimos 15 anos, é assustador. Porque a Bíblia fala que o anticristo, ele é contra desejo de mulher. E se levanta contra o casamento, porque provavelmente ele é homossexual. Existe uma ideologia, existe uma defesa em relação à pedofilia. As coisas estão se afunilando. E quando você começa a montar o quebra-cabeça, você começa a perceber que nós estamos situados dentro de um momento profético mundial. E nós não podemos ser apáticos em relação a isso. Não podemos ser indiferentes em relação a tudo isso. Eu vim aqui para te convocar nesses dias. Se você puder, e se você também não puder, faça poder. Mas esteja na nossa convenção. Esse ano nós estamos fazendo algo para facilitar. E nós vamos multiplicar a convenção. Ela vai acontecer em Goiânia, dia 21 a 23 de abril. E em São Paulo, dia 7 de maio, no sábado. Vai ser um dia só, 12 horas. Porque de repente os irmãos podem ir, bate e volta. Vai dormindo, passa o dia inteiro no mover de Deus, volta desmaiado. Para facilitar, para baratear. Vai vender água, jujuba, sapato, mas não vá descalço, mas participe disso. É importante, é um momento seu, um momento que Deus está nos chamando. Amanhã talvez eu vou falar um pouco também de uma porta enorme que se abriu, que nós temos batido nela há anos. Está aqui o pastor Francisco que sabe disso. Há anos que eu tento entrar nas escolas e universidades, mas não acho as pessoas certas, o negócio não acontecia. Mas agora, no terceiro ciclo, exatamente nesse momento onde o Senhor nos promete uma colheita enorme, as portas estão se abrindo nas escolas e nas universidades como nunca se abriram antes. As pessoas estão se engajando. Nós em um mês abrimos mais de 100 células nas escolas. E o alvo é chegar em 500 no final do ano. Nós já estamos, só em Goiânia, nós temos jovens em mais de 270 instituições de ensino diferentes. Nós lançamos o projeto e isso é uma porta. Isso é Deus abrindo portas. Tudo isso faz parte de um pacote só. E aí eu quero, então, introduzir o que eu quero falar com você nessa noite, com tudo isso. Tudo isso tem a ver com o que eu quero falar. Porque você vai ganhar uma camiseta dessa. Se você for participar, né, claro. Tudo isso tem a ver com essa parada que nós estamos dando para fazer a convenção. Porque Deus está nos chamando para repassar o coração.
para repassar o DNA dos radicais livres, para repassar o fundamento, para repassar de uma maneira mais pura aquilo que foi a visão inicial e que é a base, a raiz do trabalho. Nesses dias de convenção, nós vamos gastar tempo falando para você da onde você vem, qual é o coração desse trabalho, qual é o propósito de Deus em ser um radicais livres. É muito mais do que simplesmente participar de uma célula de jovens ou de uma rede de jovens e ser chamado de radicais livres. Existe um DNA, existe um coração, existe uma história por trás, existe um mover que já vem há muito tempo antes e que nós precisamos parar para olhar e relembrar e deixar novamente queimar no nosso coração. Na Bíblia, existe um homem que todos nós conhecemos, chamado Davi, que era um homem apaixonado pela presença e a glória de Deus, e foi um homem segundo o coração de Deus, e foi um homem que conquistou muitas coisas para Deus. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1, quando Davi assume o reinado, ele se torna rei. A Bíblia fala que a arca não estava lá, tinha sido roubada. A arca era o lugar onde Deus habitava naquela época. Deus morava lá. Ela representa a presença de Deus, a unção, a glória de Deus, o mover de Deus. E a Bíblia diz no verso 1, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Olha o verso 3. Tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi assume o governo, logo depois do impeachment. Isso é profético, Hermes. Qual foi a primeira ação dele? Não foi trocar ministro, não foi traçar estratégias. Primeira coisa, vamos trazer de volta a presença de Deus. Esse país está tendo uma troca de governo. E eu quero profetizar que a primeira coisa que vai acontecer, quando tudo isso girar, e está breve, é que a igreja, a mesma igreja que está clamando por uma transformação do Brasil, vai clamar para que a glória de Deus venha e tome essa nação, no nome de Jesus. Essa foi a primeira atitude que Davi tomou. Porque não tem nada mais importante na vida, em nenhuma obra, em nenhum trabalho, em nenhum casamento, nada deveria começar sem a presença de Deus. Você sabe o que foi a primeira coisa no dia que eu sentei com o pastor Aloísio no escritório, para começarmos o trabalho com os jovens, os radicais livres? E então nós decidimos que eu iria abandonar as células de adultos que eu tinha, a juntar todos os jovens e começar o trabalho. Quando nós resolvemos isso numa conversa, que eu conto um pouco essa história no livro que você vai receber também, se você participar da convenção, eu falei: o que eu faço agora? Eu sabia que era Deus me chamando. Eu nunca nem tinha pensado nisso, porque eu estava trabalhando com casais, eu era o único pastor ordenado ali.
ao lado do pastor Aloísio. A videira não tinha muito tempo. E eu falei, eu vou jejuar. E eu separei uma semana para jejuar. E perguntar para Deus o que Ele queria fazer com os radicais livres. Eu não planejei nada, pastor Hermes. Eu não saí organizando coisas, fazendo projetos. Não. Eu falei, eu preciso da arca. É a primeira coisa. A primeira coisa é a presença de Deus. Eu vou ser honesto com você. Eu confesso que, às vezes, eu tenho muita preguiça de fazer casamentos. Ainda que eu tenha um encargo muito grande por casamentos. Ainda que eu escrevo a respeito de casamento e procuro ajudar os jovens a se casarem. Mas sabe por quê? É porque eu vejo, na maioria dos casamentos que eu vou, tem boa filmagem, boa fotografia, boa decoração, bonitas roupas, bonitos vestidos, mas Deus não está lá. Gastam tempo e dinheiro com tudo, menos clamar pela arca. Mas nenhum casamento deveria começar sem primeiro ter a arca no meio dele. Eu quero desafiar você, quando chegar o tempo do seu casamento, ou se já está chegando para alguns, não abra mão de ter a arca no seu casamento. Eu e a minha mulher jejuamos 15 dias, eu acho, para o nosso casamento. Foi um mover de Deus na época. Meus tiozinhos, minhas tias, eles não conseguiam parar de chorar no casamento, por causa da presença de Deus. Teve profecia. Alguns casamentos aqui que nós fizemos, o pastor Zemar, Francisco, todos eles foi mover de Deus, porque teve esse ingrediente. Esse é o problema dos casais, esse é o problema do mundo, esse é o problema das igrejas, esse é o problema das empresas, de crentes, é a falta da arca, no início de tudo. Nós não abrimos mão da presença de Deus. Os radicais livres nasceu nesse mover. A videira nasceu assim. Eu me converti no meio disso. Davi falou, não, traz a arca, traz a presença, traz a glória. Não vamos fazer nada, não vamos conseguir vencer nenhuma guerra, nenhuma batalha, não vamos fazer mudança na força do nosso braço ou com estratégias humanas. O que faz a diferença é a presença de Deus. É a arca de Deus. A arca de Deus era algo tão tremendo, tão poderoso, que depois a direção de Deus é que quando eles saíam para a guerra, o exército de Deus, a estratégia de guerra de Deus é absurda. Aos olhos naturais. Nenhum exército fazia como o exército de Israel. Porque a ordem de Deus era, quando vocês saírem para a guerra e forem dormir à noite, foram acampar, coloca a arca no meio. Armem as tendas das tribos, dos exércitos, todas de frente para a arca. E pode dormir. Mas ao armarem as tendas de frente para a arca, que ficava no meio, o que acontecia? Todo mundo dormia de costa para o inimigo. Não é impressionante? Mas o que Deus queria ensinar é que mesmo no meio da guerra, a presença de Deus sempre será o centro. Sempre será o centro de todas as coisas. Deus falou comigo no ano passado, quando eu percebi essa questão do terceiro ciclo, que a palavra para os próximos 7 anos é amor. Amor. E é incrível, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, um dos sinais é que o amor iria se esfriar do coração de quase todos. É para Israel, mas é para o mundo também. Porque os homens seriam maus, jactanciosos, desafeiçoados, avarentos, violentos, maldizentes, beberrões, glutões, mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus.
iam sentir coceira nos ouvidos, iam rejeitar a palavra, iam ter um coração frio. E o Senhor então vem e nos diz que a palavra dos próximos anos é amor. É impressionante. Parece tão óbvio, mas não é. Mas ao compartilhar e meditar nisso, o Senhor ainda aprofundou mais no meu coração, porque, em primeiro lugar, não será amor pelo próximo, ainda que isso também vai acontecer. Mas quando ele fala amor, é paixão. Paixão por Ele. Somente pessoas apaixonadas podem virar o mundo de cabeça para baixo. Somente jovens apaixonados por Deus vão tocar a nação brasileira. Vão tocar as nações. É gente que fez do propósito de vida uma resposta ao chamado divino, que é consequente de um coração apaixonado, porque tem a arca no meio. Para justificar o tema aqui da conferência, paixão e propósito. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém jamais fará algo relevante sem paixão, sem amor queimando no coração, sem essa santo anseio por Deus. Não é por menos que a Bíblia fala que nós devemos ficar atentos e não permitir que o nosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, para que aquele dia, o dia do Senhor, a volta, o arrebatamento, não nos pegue de surpresa. Porque o grande concorrente do seu coração é o mundo. São as preocupações com escola, com dinheiro, com trabalho, com viagens, com roupas, com compras. E até mesmo a obra, para tirar a sua paixão do Senhor. E assim impedir que a glória de Deus e o mover de Deus aconteça. Davi manda trazer a arca. Esses dias de convenção, eu não estou dizendo que nós perdemos a arca, mas talvez, de uma maneira muito fina, o inimigo possa começar a querer levar. E é por isso que nós paramos. Nós não fomos chamados para fazer show, nós não fomos chamados para promover artista, nós não fomos chamados para promover eventos, nós queremos a arca. Não tem problema, você tem que voltar para o prédio. A gente volta, porque Deus pode fazer muito mais com alguns poucos tomados de paixão, do que com milhares que estão apenas atrás de uma diversão gospel, eclesiástica. É esse tipo de gente que nós cremos e queremos e sempre desejamos. Davi valorizou a glória de Deus. E isso foi o motivo de todas as suas conquistas e o estabelecimento de Israel. E é isso que será o motivo das nossas conquistas no nosso país. A presença de Deus, a glória de Deus. Não algo, não um movimento, mas um mover. Não algo aparente, mas uma realidade. Não um barulho, mas um vento genuíno. É isso que nós acreditamos. Então Davi fica velho, e Salomão, seu filho, herda o resultado de tudo isso. E vai construir o templo, e vai viver um tempo de glória. Na época de Salomão, não tinha mais guerra, Davi já tinha resolvido tudo isso. Foi uma geração. Foi a primeira geração depois de Davi.
Mas quando Davi estava velho, no ano da sua morte, nasce o filho de Salomão, chamado Roboão. Quando ele tinha 1 ano, o avô dele, Davi, morre. Roboão não teve contato com Davi. Ele era a 2ª geração. Terceira, né? Davi a 1ª, Salomão a 2ª e ele a 3ª. Ele não conviveu com seu avô. E a Bíblia fala que, passado os anos, Roboão se torna rei. Assume o reinado. Mas olha o que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 12. Abra sua Bíblia lá. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9. Roboão está reinando no lugar de Salomão. Ele é neto de Davi. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, 2 Crônicas 12, 9, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Olha o que aconteceu com o passar dos anos. Roboão assume, e a Bíblia diz que o inimigo entra e rouba todos os utensílios de ouro da casa do Senhor. Roboão não tem uma crise. Roboão simplesmente diz: refaz tudo de bronze. É tudo amarelo. Roboão troca a realidade do ouro pela aparência do bronze. Ele não se importa com a realidade da presença de Deus, porque ele não conviveu com a geração do seu avô, que prezou em primeiro lugar pela glória de Deus. E agora, para ele, o que importava era a estrutura dos radicais livres. Se nós temos estrutura, se nós temos movimento, se nós temos muita gente, se nós podemos encher um estádio, então, e podemos fazer barulho, e um barulho amarelo, cor de ouro, não importa se é bronze. Misericórdia. Essa foi a derrota de Israel. A derrota de Israel aconteceu quando eles valorizaram mais a aparência do que a realidade. Quando eles trocaram o ouro, que fala da natureza divina, pelo bronze, que tem cara de ouro, mas não é ouro. Nós não podemos cair nisso. O pastor Aloísio, o pastor Marcelo, é uma geração que, ainda jovens, o pastor Aloísio foi pastor de jovem por 8 anos, que sempre prezou pela presença da arca. Eu me converti no meio disso, em retiros assim, em busca da presença e da glória de Deus. Mas nós não podemos aceitar que essa geração, hoje,
presente dos radicais livres, os irmãos, que vem de um mundo, que vem de uma influência mundana, que vem de uma cultura de fast food, de comida pronta, rápida, que tem cara de nutritiva, mas só tem prazer, tem sabor, mas é podre, é trash food. Falei bonito? Vai ter um curso de inglês lá em Goiânia, em julho. Os irmãos estão convidados, só com professores americanos, intensivo, que vale a 1 ano. Se quiserem ir lá fazer comigo, estão convidados. Estou cheio de convite, né? Pagando bem, que dúvida tem, né, Gilberto? Nós vivemos uma cultura, irmãos. A cultura hoje é ver com quem pega mais na noite, na festa. Não há relacionamentos, tem 4 jovens sentados no mesmo banco, conversando um com o outro via WhatsApp. Porque não consegue olhar nos olhos. É uma amizade aparente, de bronze. É a cultura desse mundo. É uma cultura que o que vale é a sensação, é o prazer, são as luzes e a fumaça. E aí você chega na igreja, trazendo essa cultura do mundo, que é uma cultura de aparência. Nunca na face, na história da humanidade, a geração de mulheres foi tão vaidosa. Porque a grande preocupação hoje chama-se aparência. Plásticas. Mas plásticas, eu não estou aqui dizendo que você não pode fazer isso. Mas quando isso toma o seu coração, é apenas um reflexo da cultura que nós estamos vivendo. O que importa hoje é a roupa da marca tal. O tempo todo o mundo é sensual. É o mundo que está vivendo em função do corpo, do físico. Da cultura da alimentação e tudo mais. Tudo por quê? Bronze. Bronze. É o mundo dos anabolizantes, né? Dos hormônios milagrosos. Mas cadê a realidade? Cadê a saúde lá do seu avô, da fazenda? Tem não. E aí você chega, e essa cultura que o diabo cria, influencia você, e você, se tiver um culto legal, se tiver barulho, se a música for legal, se tiver luz e fumaça, se chamar de mover de Deus e criar um marketing, está valendo. Você não valoriza mais o ser tocado pelo Espírito, sentir a presença, ouvir a voz de Deus. Essas coisas são ouro, custa caro. O ouro custa caro. Por quê? Olha para cá, irmãos. Por que eles trocaram o ouro pelo bronze? Porque é barato. Porque é fácil. Por que as igrejas hoje não estão preocupadas com o mover de Deus? Estão preocupados com o movimento no meio dos jovens, legal, transado, joia, numa linguagem bacana, que chega a ser chula dentro da igreja. Quantos jovens você admira o pregador que fala de uma maneira indevida da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz para não usarmos de palavras obscenas, ao tratar de algo santo. Por quê? Porque é mais barato, é mais legal, mas não muda a sua vida. Mas ao ser testado pelo fogo, não vai sobrar nada. Porque a única coisa que sobra depois do teste é aquilo que é ouro. Nós, radicais livres, não abrimos mão de edificar uma obra com ouro. Não abrimos mão. Não aceitamos. Não aceitamos. Não abrimos mão de cultivar isso,
de cultivar a presença de Deus, de cultivar a glória de Deus, de cultivar e colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Isso vai implicar em atitudes práticas. Isso significa que agora o que vamos dar valor são outras coisas, novamente. Porque eu, de alguma maneira, também percebi que nós estávamos tomando um caminho de bronze. E é por isso que nós resolvemos parar. O que adianta? Amanhã ter uma estrutura, ter uma mega rede conhecida, mas não tiver a presença de Deus, não vale de nada. Foi o que aconteceu com Roboão. As estruturas têm o seu lugar, são importantes, mas o que atrai as pessoas é a glória de Deus. É isso que é fundamental e é isso que nós queremos transferir para vocês. É o coração que eu recebi do pastor Aloísio, do pastor Marcelo, que eu tenho passado para outros homens de Deus e que estão passando a outros e que hoje chegou em você. Que chegou na sua vez. É esse tipo de gente que vai fazer história. E isso nos leva lá para a história que eu já compartilhei um pouco, em um outro aspecto da última vez que eu estive aqui, a respeito da rainha Vasti, da rainha Esther. Os irmãos se lembram? Não vai dar tempo de eu ler tudo. A Bíblia diz que o rei Assuero estava dando uma festa, naquela altura, uma mega festa, de vários dias, meses. E a Bíblia fala que a rainha Vasti, que era a mulher dele, na ocasião, estava dando, preste atenção, estava dando outra festa, uma festa paralela. Até aí, tudo bem, mas de repente o rei chamou os seus oficiais, seus ministros, e falou: vai lá, busca Vasti para mim, eu quero apresentar ela para os meus amigos, porque ele tinha prazer nela, ele tinha honra nela, ela era a rainha. Vasti era a rainha, ela tinha a coroa. Sabe o que significa isso? Posição. Sabe o que significa isso? Influência. Sabe o que significa isso? Autoridade. E a Bíblia fala que ele manda chamar e ela se nega a ir. Ela diz: não vou. Estou ocupada com a minha própria festa. Isso causou um terrível desconforto. Eu vou resumir aqui, por causa do tempo. Causou um terrível desconforto no rei. E então os seus ministros reuniram com ele e disse: olha, rei, se você não fizer nada, vai criar um grande problema, porque as mulheres dos outros reinos vão saber disso. Isso será uma grande desonra para você e elas também vão querer fazer a mesma coisa. Então nós te sugerimos que você deponha Vasti. Que você tire ela da posição de rainha, da posição de influência, da posição de autoridade, da posição de glória que é representada pela coroa. E a Bíblia fala que o rei aceitou isso. E aquela mulher perdeu todas as coisas. Então ele estabelece um novo rito para escolher a nova rainha, a próxima rainha. E a história, eu estou contando a história aqui para você, você pode ler depois no livro de Esther. A história conta então que foi feita uma seleção. Convidaram as moças, as candidatas à rainha. E aí aparece uma judia chamada Esther, Hadassa, que era criada pelo seu tio primo Mordecai. E ela é colocada ali naquele lugar. Mas a Bíblia conta como que foi a história disso. Não foi que chegou lá e apresentou, escolheu, é essa e vamos começar, não. Esse processo demorou um ano. Um ano.
E a Bíblia conta que por 6 meses, elas ficaram separadas e elas recebiam um óleo especial. Esse óleo, a Bíblia fala que um deles era o óleo de mirra. Era um óleo que ele era extraído da madeira. Eles pegavam a madeira e eles passavam essa madeira numa prensa, e passavam de novo, de tal maneira que depois virava só uma serragem. E depois de espremer tanto aquela madeira, caía uma gota de óleo. Isso era o óleo de mirra. Isso fala da primeira unção. Isso fala de quebrantamento. Isso fala de cruz. Isso fala de negar a si mesmo. Isso fala de abrir mão da festa particular. Isso fala de abrir mão dos seus planos próprios, que o seu pai planejou para você, ou que você planejou antes de se converter. Isso fala de perder essa vida para achá-la. Isso fala de consagração. Ninguém será rainha ao lado do Senhor. Vou traduzir isso. Ninguém terá no Brasil e no mundo uma posição de influência, de glória, de autoridade, de acesso ao trono do rei e às suas recâmaras, sem que primeiro tome por 6 meses banho no óleo de mirra. Você não vai ver uma geração que tem uma posição de glória, de honra, de autoridade, de presença de Deus, de intimidade no rei, que não tenha morrido para si mesmo. Que não saiba o que é cruz, que não saiba o que é morrer para si, o que é abandonar o pecado e se consagrar, que não saiba o que é submissão e autoridade, que não sabe o que é perdão, jejum, oração, morte, que não sabe o que é colocar o diploma e a agenda no altar e dizer: Deus, eu planejei a minha vida, meu pai planejou a minha vida, eu investi anos nisso, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Essa é a primeira etapa. A Bíblia diz que também era dada uma comida especial para elas. Elas não comiam qualquer comida, porque a comida agora ia fazer parte delas. Você sabe, numa colmeia existem 3 tipos de abelha, né? As operárias, o zangão e a abelha rainha. E quando a abelha rainha já está velha e vai morrer, elas escolhem 2 ou 3 operárias da colmeia, separam ela e passam, pasme, pastor Hermes, dar uma comida especial para essas 3 operárias. Sabe como que chama a comida? Geleia real. E essa comida, chamada geleia real, vai transformar aquela simples operária numa abelha rainha. Você não conhecerá uma geração de jovens que será colocada neste país numa posição de influência, de glória, de honra, de autoridade, representada pela rainha ao lado do rei, que tem acesso à sua presença, às suas recâmaras, que não conhece a palavra por revelação. É a comida real. Não queira participar do grande mover e quiçá o último mover de Deus nessa geração, se você não tem disposição para amar a palavra, para comer a palavra,
para chorar diante da palavra pedindo revelação. Porque antes que Deus faça uma obra nesta nação através de você, primeiro Ele terá que fazer uma obra em você. E Ele o fará pelo óleo da cruz, do quebrantamento e pela palavra revelada. Mas há irmãos aqui que não tem tempo para fazer o cursão. Não consegue ler 2, 3 capítulos da Bíblia por dia. Não tem prazer na geleia real. Como que você espera governar com Deus? Tá bom, quero ser vencedor, quero governar por 1000 anos, ok. Aí você vai lá sentar no trono para julgar as nações e os anjos, e Deus fala, ok, ô ministro fulano, radical livre, qual a sua opinião? Minha opinião está em qual capítulo da Bíblia, filho? Porque o livro desse juiz é a palavra. Como que você quer reinar se você nem conhece o livro da lei? Que vai reger o julgamento. Você nunca nem leu ele inteiro. Quer reinar com base em quê? Opinião da novela? Do seu professor vazio de filosofia da faculdade? De livros, de historinhas românticas? Não, meu amado. O que vai mudar a sua vida é fome pela Bíblia. Se você não conhece a palavra, você não tem base para participar do governo de Deus. Nem aqui, nem lá. Não é uma questão de mandar você estudar a Bíblia. É de entender que para ser rainha, ninguém vai ocupar uma posição de influência, de autoridade, de ousadia, sem a palavra. Porque todas as coisas existem por meio da palavra. Ele é o verbo. E quando nós falamos a palavra revelada, é Ele indo e executando o que ela diz. Ô, irmão, estou sentindo tanta unção aqui hoje. De manhã eu preguei para 15 mil pessoas, mas não tinha a unção que tem aqui hoje, Hermes. Eu estou fazendo, hoje, amanhã, falei para o pastor Hermes, eu não gosto de ficar falando essas coisas não, mas eu preciso testemunhar para você. Eu estou terminando o primeiro longo jejum do 3º ciclo, aqui. Isso é profético. E eu sinto Deus falando aqui muito, por isso não durma. Porque eu estou falando e eu estou sentindo o Espírito, e espero que dessa vez não perca a Bíblia, a palavra gravada também. Para a gente transcrever ela depois. Tem que ser registrado, está acontecendo aqui hoje, é um memorial. Eu sinto no meu coração, você testifica, Zé Mar? Eu sinto isso no meu espírito, é profético essa noite. Sinto Deus falando de uma maneira muito livre no nosso meio. Os irmãos são privilegiados. Deus está te dando um alerta. Muda de vida. Se posiciona para esse novo ciclo. Se posiciona. Ame a palavra. Tome a sua cruz. Se levante para fazer diferença nessa geração. A Bíblia diz que com isso, elas começaram, chegou um momento, aí elas mudaram de aposentos. Trocou o aposento, foi para um aposento melhor, ainda não era rainha. Estavam tomando banho desses primeiros óleos, o óleo do caráter, o óleo da cruz, o óleo do quebrantamento, o óleo do compromisso, o óleo do sim, sim, não, não, o óleo da responsabilidade, da seriedade com a vida e com as coisas, dos compromissos. Gente de confiança. Confiança. Como que Deus vai colocar na nossa mão
uma responsabilidade de ser um canal, ou de fazer parte dessa mudança dispensacional, geracional no nosso país, se nós não somos pessoas confiáveis? Se até hoje você está nessa de não acordar para ir para a escola porque o celular nem tocou. Conversa de criança. É incrível como o meu toca todo dia. E eu escuto. Não falha. 6 horas em ponto, ele toca. 7 horas eu estou na oração. Chega. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de criança, diz Paulo, em 1 Coríntios. Hoje eu quero te chamar, desista de ser criança. Decida, se levante para falar como criança, para falar como adulto, pensar como homem, se posicionar como gente grande, gente que vai fazer parte do mover de Deus, gente que tem caráter, gente que tem compromisso, gente que é correto nas suas coisas. Gente que está sendo levado para uma posição ao lado do rei, meu filho. A Bíblia fala que foi um processo, não foi amanhã. Meu irmão, ano que vem, vou fazer 20 anos que eu sou pastor. Não foi outro dia, não. Não comecei outro dia, não. Tem gente que quer, já tem 2 anos que eu sou crente, eu vou criar o avivamento do mundo. Vamos tomar um banhozinho de óleo primeiro. Deus só pode começar no dia que você termina. O seu fim é o começo de Deus. Mas dói. Mas vale a pena. A vida de ressurreição é a vida que passou pela morte e viveu, transcendeu, não pode mais ser vencida, porque está operando num outro nível. A Bíblia fala que a Esther foi levada, trocaram o aposento dela. Sabe o que significa isso? É aquele irmãozinho que, no dia que ele foi salvo, ele entrou na lista. E começou o processo dos olhos, do quebrantamento, do caráter, da vida. E ele foi respondendo, e ele entendeu, e ele tomou tipo na vida, largou de ser à toa. Fez escolhas certas, largou de gastar tanto tempo. Não vou falar para você não gastar tempo nenhum, que é bobagem, mas passou a gastar pouco tempo com aquilo que não vale nada. Não é? E passou a comer da geleia real. Você deveria fazer um voto aqui hoje. Não vou gastar mais tempo olhando em Facebook, WhatsApp, do que eu gasto com Deus. Não estou dizendo para você não mexer com isso. Não estou dizendo para você não mexer com isso. Eu só estou dizendo que está errado se você gasta horas e horas nisso. Mas nunca. Qual foi o último livro que você leu, filho? Nos últimos 2 dias eu li um livro de mais de 200 páginas. Parei para orar, jejuar, ler, buscar a Deus. Mas quem não separa tempo, não pode comer comida. E aí a Bíblia diz que esse irmão que está fazendo isso é como Esther. Aí Deus troca ele de aposento. Ou seja, ele cresce. Já percebeu que tem irmãos que de repente falam, uau, esse aí é o mesmo? Esse irmão, parece que algo aconteceu com ele. Ele fala no encontro, ele fala na cena, fala, puxa, o irmão está crescendo. Já perceberam isso? Isso acontece na vida de pastor, na vida de irmãos, de irmãs. Você percebe que ela mudou de aposento. Está sendo levada em direção ao rei. Algo está acontecendo.
Aí a Bíblia fala que depois tinha mais 6 meses de outros olhos. Os dons, são os dons, batismo no Espírito, são os olhos do embelezamento. É a graça de Deus, é a unção que flui. Quando Ele fala, ou quando Ele canta, ou quando Ele toca, ou quando Ele chega, o rio flui. É a beleza de uma vida cheia do Espírito, de uma alegria que contagia, que coloca, que levanta o ambiente, porque é precioso. Até vai arrumar casamento. Claro, gente cheia do Espírito é mais bonita. É o bom perfume de Cristo que não compra em loja nenhuma, filho. Negócio estonteante. É tão poderoso esse perfume que não importa se você é feio. O outro vai ficar cego de amor só de cheirar esse perfume. E aí, chega o dia, a rainha é escolhida, ela é coroada. Sabe o que é lindo? Agora eu vou te falar uma coisa poderosa, preste atenção. Eu acho isso, a palavra de Deus é fantástica. No final dessa história tem uma coisa que eu acho lindo, pastor Hermes. A Bíblia fala que para coroar a rainha nova, ele dá um banquete. Sabe qual é o nome desse banquete? O banquete de Esther. Acho isso lindo. Por que eu acho isso lindo? Porque por um banquete particular, uma rainha perdeu a posição de influência, de glória, de honra e de autoridade. Mas por um banquete de honra, uma outra rainha foi estabelecida numa posição de governo, de autoridade e de glória. Porque Vasti escolheu o seu próprio banquete, a sua própria festa, no lugar da festa do rei. Ela perdeu a posição. Quantas igrejas, quantas gerações tiveram na história da vida cristã uma posição de influência nessa nação, uma posição de influência nos moveres de Deus, uma posição de autoridade no nosso país, de honra, de intimidade, de presença de Deus. Cadê? Perderam esse lugar, porque em algum momento se embriagaram com a sua própria festa. Hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Qual festa você está participando? A sua vida é uma festa. Mas eu quero te dizer que uma festa do rei está acontecendo hoje nesse país. Qual festa você está participando? A sua própria agenda, a sua própria festinha, os seus próprios prazeres, anseios, desejos, planos particulares, ou você está disposto a deixar a sua festa hoje, por uma convocação do rei, que veio através dos seus ministros, nessa noite, para ir para outra festa. Hoje, o que aconteceu aquele dia, está acontecendo aqui novamente. Hoje eu estou aqui como um enviado do rei, para dizer para muitos de vocês que estão me olhando, parem com a sua festa particular. O rei manda te chamar para a festa dele. O rei manda te chamar para a festa dele. Ele tem prazer em Esther. E aquela mulher é colocada naquela posição de rainha,
que significa autoridade, acesso ao trono, influência, governo. E por causa desse lugar, ela é o canal de Deus para livrar toda a nação de Israel de uma trama maligna que iria destruir os judeus. O diabo quer destruir esse lugar, esse país. Mas Deus está chamando uma geração para abandonar a sua festa particular e ir participar da dele e receber uma coroa, uma posição, os irmãos do louvor podem subir, uma posição de influência nessa nação, uma posição de autoridade nessa nação. E na hora certa, porque tem acesso ao rei, interceder e mudar a história da nação. Que foi o que aconteceu com a rainha Esther. Quero convidar você a ficar em pé. Não converse. Hoje nós estamos aqui, numa noite muito preciosa. Eu sinto isso no meu coração. Eu sei quando Deus está em um lugar. Eu saí de casa muito cedo, fui dormir tarde, preparando para viajar. Dormi 2 horas essa noite. Cheguei aqui muito cansado. Mas parece que eu dormi 10 horas. Estou tão disposto. Eu estou tão descansado. Porque a unção faz isso. O que é unção? É selo de garantia. Fostes selados pelo meu Espírito. Como que nós sabemos que é Deus que está fazendo algo? Quando tem unção. Quando eu sinto o selo de Deus. Essa é uma noite preciosa, profética, rica, muito preciosa, muito valiosa. Feche os seus olhos. Meu espírito, eu sinto claramente. Deus vai mudar pessoas de posição aqui hoje. Eu vim aqui como um enviado do rei, para dizer para muitas pessoas: Deus está te chamando, o rei está te chamando e manda te dizer: deixe a sua festa particular, venha para a festa do rei. Há pessoas aqui nessa noite, eu percebo no meu espírito, são circunstâncias diferentes, são pessoas distintas, em momentos distintos da sua vida. Há pessoas aqui hoje que estão nesse caminho, e Deus está te dizendo: minha filha, uma irmã, hoje eu estou trocando os seus aposentos. Mais baixo, por favor. Há uma irmã aqui, preciosa. Você, nos últimos tempos, passou por muito sofrimento. Deus está trabalhando na sua vida. São olhos de mirra. Eu quero que você venha aqui na frente. Você sabe, porque quando eu falei, você sentiu no seu coração. O Espírito Santo te diz: eu estou trabalhando na sua vida.
sofrimentos não são para a morte. São para te levar para outro lugar, para um outro nível. Mas há muitos jovens, muitos rapazes, que enquanto eu falava, algo nasceu no seu coração. Um desejo de servir a Deus de uma maneira diferente. É Deus chamando você para a festa dele. Deus está separando jovens aqui nessa noite. Pessoas que vão se envolver no ministério. Você tinha outros planos. O seu pai tinha outros planos. Você veio aqui e nem imaginava. Mas o Espírito de Deus está te incomodando. Está trazendo um chamado para a festa dele. Saia do seu lugar. Chegue bem para frente, por favor. Os irmãos estão no corredor. Chega para cá. Levanta aí, por favor, vem para cá. Venha se ajoelhar aqui na frente. Sinto isso muito claro no meu coração. Deus está chamando essa igreja para uma nova posição de influência. O que está acontecendo, Pastor Hermes, o que está acontecendo nos tribunais natural dessa cidade é apenas uma sombra do que está acontecendo no mundo espiritual de Curitiba. Deus está levantando a igreja de Curitiba numa posição de justiça, numa posição de influência. Nessa nação. Deus vai abrir portas diante de vocês. Portas que estavam fechadas. Eu libero neste lugar, nessa noite, sobre esta igreja, um espírito de ousadia. Receba. Eu sinto no meu espírito um espírito de ousadia sendo liberado nesta noite sobre os irmãos. O Senhor está entregando cetros de autoridade nessa noite. Pessoas aqui serão colocadas em posição de influência nessa cidade. Não despreze o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Há pessoas simples aqui. Ouça, ouça. Shhh. Há outros chamados aqui. Deus vai levantar pessoas aqui. Há pessoas aqui que têm um desejo. Você tem desejo de ser juiz, procurador, promotor, posições na sociedade de influência. Isso tem nascido no seu coração e talvez você por um momento ficou até acusado, porque parece que, meu Deus, parece que está todo mundo indo para o lado da obra de Deus e eu estou querendo estudar para exercer um lugar secular. Mas ouça, não seja natural, porque o Espírito de Deus está te dizendo, o meu chamado sempre é espiritual, seja como um pastor, ou como um juiz, ou como um médico. É diferente de uma profissão.
é um chamado para dentro de uma profissão. Se você também sente no seu coração hoje o Espírito de Deus tocando você para um chamado profissional, não é para uma profissão, é para um chamado profissional, eu quero que também você venha. Quero que você venha. O Espírito de Deus está se movendo aqui nessa noite. Oh, recachori andare balabaço cantere balabacheri andare balacachori cantaragalabadas. Espírito de Deus, a tua festa já está preparada. A sua noiva está respondendo. Hoje estamos aqui para dizer: Senhor, nós abandonamos a nossa festa particular. Nós queremos atender ao chamado do Rei. Estamos aqui para atender o chamado do Rei. Se hoje você tem disposição de abandonar a sua própria festa particular, sua própria vida, sua própria agenda, os seus próprios planos, se você é capaz de dizer: Deus, eu quero participar da sua festa e não da minha, cumpra em mim a tua vontade, diga isso para Ele, responda a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,